1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Eu fico muito maravilhado com essa palavra. Paulo afirmando, no versículo 16: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Oh, aleluia. Diga assim: eu sou santuário de Deus, morada do Altíssimo. Oh, glória a Deus. Sábado agora, a gente teve uma reunião com jovens da nossa igreja, e eu fiquei impactado com o testemunho de um jovem. Ele faz universidade, né? O Eliezer é homem de Deus. Ele disse que o professor chegou de repente, no início da aula, e pega uma folha em branco agora, cada aluno. E ele pegou uma folha em branco. E eu quero agora que vocês descrevam aí nessa folha quem você é. E o Eliezer ficou maravilhado com aquele tema, porque ele sabia exatamente quem ele era. Porque nós temos uma identidade. Ninguém pode roubar essa identidade. O diabo tenta enganar. O mundo ele jaz no maligno, está cego. O Deus desse século tem cegado o entendimento deles, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É a primeira coisa que o diabo faz. Ele cega. Porque é muito fácil roubar um cego, né? Aí depois ele rouba. Aí não serve para ele. Aí destrói. E por último quer matar a pessoa. E qual o mal do século que nós estamos vivendo? Falta de identidade das pessoas. As pessoas estão perdendo a identidade. Estão se associando a coisas terríveis. Eu não sou um homem, sou uma mulher. Olha, que coisa terrível. Eu sou um bicho. E a pessoa vai viajando. Meu Deus, que coisa terrível. Que prisão. Mas nós temos uma identidade. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Nós somos herdeiro da glória de Deus. Ninguém pode roubar essa identidade. E quando ele viu aquele tema, ele ficou admirado demais. E ele começou a desenrolar lá. Eu sou filho de Deus. Eu sou santuário. Aleluia, aqui ó. Sou santuário do Espírito Santo. Eu sou morada do Espírito Santo. E ele foi dizendo quem ele era ali. E ele descreveu uma folha inteira. E o professor pegou cada folha. E ele pediu, não se identifique. Para que as pessoas não sejam expostas. Não se identifique. Irmãos, ele disse que tinha mais de 60 alunos na sala. E ele sentado lá, o professor pegou aquele monte de folha. Irmãos, foi sábado agora que ele contou. Aquele monte de folha, ele pegou uma folha, a primeira, que ele ia ler uma por uma. E ele pegou a primeira folha e começou a ler. E quando ele começou a ler, do nada, irmãos, ninguém sabe explicar, nem ele sabe explicar. Mas apareceu um clarão em cima da cabeça dele. Diante de todos os alunos. E todos olharam para ele. E todos tiveram certeza que aquilo ali era a identidade do Eliezer. Glória a Deus. E todos começaram a chorar. Inclusive o professor. E depois daquele choro, ele disse que como ela surgiu. Ele disse que via a luz assim. Ele via, não era uma luz comum dentro de uma sala de aula. Ele viu uma luz que não era luz normal. E depois, como ela apareceu, também desapareceu. E todos choraram ali na sala. Oh, tem um grande pensador, não me lembro quem foi, mas ele diz assim, cuidado com a sua vida, com o que você faz. Com o seu testemunho. Porque talvez ele seja o único evangelho que alguém leia
antes de morrer. Está vendo que você é uma carta aberta? Você é a Bíblia aberta e lida por todos. Oh, aleluia. Você é santuário de Deus. O versículo 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Antigamente eu entendi que esse versículo era: se você não pode matar a você mesmo, né? E você também não pode matar a outra pessoa, não é só a você mesmo. Porque se as pessoas, Deus constituiu cada um dos seres humanos para serem santuário de Deus. Irmãos, eu me lembro do Salmo de número 46. Que salmo maravilhoso. Aleluia. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio. Aí a gente lembra da mulher samaritana. Há um rio cujas correntes, esse rio brota do trono. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é o seu coração, é o santuário. Há um rio que alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está bem no meio dela e nunca será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Quando ele levanta a voz, a terra se estremece. Ele diz: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, aleluia, como é bom ser morada do Altíssimo. Oh, aleluia. A samaritana, ela diz: porque você, Jesus diz: dá-me de beber. Porque você me pede de beber? Você é judeu. Se você soubesse quem estava te pedindo, você pediria a mim água, porque eu tenho água. Oh, aleluia, onde se você beber, você não terá mais sede, porque essa água vai saltar para a vida eterna. E ela entendeu que Jesus era profeta, e ela começou a questionar, e uma das questões foi: aonde é o lugar da adoração? Jesus chegou a hora, aleluia, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, dentro do santíssimo lugar. Moisés viu o tabernáculo. Ele viu a visão de Deus lá no céu. Ele viu o tabernáculo. Ele viu o santo lugar. Ele viu o santíssimo lugar. Ele viu a arca da aliança. Ele não podia descrever bem, mas ele começou a fazer uma réplica de tudo que ele via, como era tremendo. O santíssimo lugar, a sala do trono, o lugar da presença, como era tremendo. E era tão tremendo que tinha que ser um sumo sacerdote para entrar lá dentro. E outra coisa, não era todo dia ou uma vez por mês, era uma vez por ano. Ele entrava lá dentro e ele não podia entrar em pecado, porque ele entrava amarrado por uma corda. Se ele morresse lá dentro, tinha que ser puxado, porque ninguém podia entrar, porque era tão temível. Jacó viu isso. Quão temível é este lugar, quão terrível é este lugar.
Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E essa é a porta dos céus. Oh, aleluia. E Jesus, quando ele invadiu, aleluia, o Santíssimo, né, que ele era o próprio santuário, tabernáculo. Oh, glória a Deus. Aleluia, ele nos deu acesso livre pelo novo e vivo caminho. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Paulo ainda falando, logo no capítulo 5, do capítulo 6, versículo 19. Oh, glória a Jesus. Eu quero que os irmãos abram aqui em Coríntios, desculpa, é 2 Coríntios. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Aleluia, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Oh, glória a Jesus, nós somos a carta de Deus. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? No texto, Deus está falando que existe alguma coisa errada e a gente não pode nos conciliarmos com coisas erradas. Aí a segunda parte do versículo 16: porque nós somos santuário do Deus vivente, como próprio ele disse no Antigo Testamento. Aí vem as leis levíticas, continuando aqui, ainda no versículo 16, e também está escrito nessa referência aqui, lá em Ezequiel: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. E o versículo, entrando para o capítulo 7, versículo 1: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. A gente só consegue entrar na presença do Santíssimo pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus. Oh, aleluia. Para que você entenda isso, para encerrar, abra em Hebreus capítulo 10, 19. Oh, glória a Deus. Aí já fala tudo o que você precisa para entender que você é morada de Deus, que você é santuário de Deus. Oh, e o Espírito do Senhor habita em vós. Versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela nossa carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oh, aleluia. Então é simples, para a gente estar na presença, onde o salmista almejou no Salmo 84, ele diz que na presença de Deus é melhor do que lugares mil. Eu prefiro estar na presença do Senhor um só dia, do que em lugares mil, porque na presença de Deus é o reino. Por isso que ele diz, o próprio Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para estar na presença, é tão somente ter o sangue. É tão somente ter o sangue. E como que a gente faz para ter o sangue? Que é o que purifica de todo o pecado.
é reconhecendo que somos pecadores e imediatamente pedindo perdão. A gente foi pregar agora, foi segunda-feira, aí meu amor nem estava preparada para falar, aí deram uma oportunidade para ela, e ela falou algo que tem tudo a ver com isso aqui. Ela disse: irmãos, eu tinha um ciúme doentio. Ela do nada falou isso, né? Que a palavra introdutória foi sobre o mistério de uma só carne, né? Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Aí ela lembrou, né? Que durante quase 20 anos, a gente chegou aqui em Brasília, tinha 19 anos de casado. Quase 20, a gente ia completar 20 anos. Quase 20 anos, ela disse que sofria, não somente ela, mas eu, de ciúme. Homem bonito, Mossoró. Irmãos, o que Deus fez foi um milagre. Porque na realidade não tem ninguém feio. Né? Essa mulher, quando viu, eu todo diferente no Rio de Janeiro, ela quando me viu se apaixonou. O pessoal com as cabeças finas, compridas, aqueles pescoção, e a gente não é assim. Mas ela olhou para mim e ficou doida e se apaixonou. Glória a Deus. Mas eu sofri muito durante o casamento porque ela tinha um tal de ciúme. Homem muito bonito para ela, né? Ninguém podia olhar para mim, irmãos. Era um ciúme doentio. Sabe, não é o ciúme do Espírito Santo, que aquele ciúme ali é zelo mesmo. É o puro, né? Mas o doentio aí não, isso é pecado. É pecado. Aí se alguma pessoa olhasse para mim, ela já ficava com raiva de mim. Eu digo: mas não é eu que estou olhando, é o outro. Não, mas está olhando, olha para o outro lado. Aí eu olhava para o outro lado. E ela contou esse testemunho. Irmãos, eu vivi quase 20 anos com ciúme doentio, com medo de perder meu marido, de tão apaixonada que sou. Ixi, você falou assim. E eu não sabia como me ver livre desse ciúme. Irmãos, era tão terrível que eu chegava numa igreja e ela disse: você está vendo alguém olhando para você? Eu digo: não. Ela disse: pois olha ali. E ela que me mostrava. Irmão, se ela sonhasse, que eu traindo ela ou alguma coisa assim, ela acordava brigando comigo. Era terrível. O nome disso aí é uma fé profana que o Satanás colocava no coração para que eu traísse ela. E a gente não sabia, né, amor, como se ver livre disso. E foi aqui em Brasília, glória a Deus, que veio a cura. Oh, glória a Jesus. E ela contou isso em poucas palavras, né? Aí veio a cura aqui em Brasília. E ela não sabia como. Irmãos, era tão terrível que às vezes ela botava pessoas na minha cabeça. A gente foi ser presidente de uma mocidade lá em Angra dos Reis, onde nossos filhos nasceram. Eu ainda era muito novo, 20 e poucos anos. E ela mostrou uma irmã, uma jovem que estava direto atrás de mim. E não é que eu vi, tá mesmo? Eu digo: mas rapaz, e eu sonhei com ela. Eu acordei de madrugada, desesperado, porque eu sonhei com aquela mulher. Eu digo: ei, ore por mim agora, porque você botou aquela mulher lá na minha cabeça. Aí a bichinha orava. Ela não sabia como se ver livre disso. Não sabia. Era um pecado. Mas, irmãos, às vezes a gente não entende. Não entende. E foi quando aqui a gente orando ao Senhor, o Senhor nos mostrou claramente: pecado. Pecado precisa ser confessado. Porque senão, o santuário fica corrompido. E começa a haver brigas, dissensões, dentro de casa. E a nossa primeira missão é a sua família. Para você ir para o campo missionário, precisa estar bem em casa. Aquele que não tem cuidado, principalmente dos seus, da sua família, negou a fé e se torna pior.
Eu me lembro perfeitamente que na outra vez que eu estava aqui, eu falei esse versículo, 1 Timóteo 5,8. Né? Hein? Ah, ficou bom. Glória a Deus. 1 Timóteo 5,8. Se você não tem cuidado, principalmente dos seus, da tua casa. Eu falo esse versículo em todo canto que eu vou. Eu falo em todo canto que eu vou. Porque ele é necessário. E quando você entende que você está em pecado, precisa reconhecer e pedir perdão. Porque o pedido de perdão é o único meio que libera o sangue de Jesus. Não tem outro caminho. E por que ela convivia com isso? Porque ela não entendia que isso era pecado. E o Espírito Santo falou claramente, não foi, meu amor? Você está em pecado de desconfiança, pede perdão. E ela orando ao Senhor, pedindo isso, o Senhor transportou ela no subconsciente para a infância. E ela via o pai e a mãe brigando por causa de ciúme. E aquilo estava, ela não lembrava, mas estava, sabe, lá no subconsciente, como uma prevenção para que não acontecesse o que acontecia com o pai e a mãe. Ou seja, ela tinha que se arrepender de toda aquela tragédia que ela via no pai e a mãe. Eu também me arrependi de tudo que eu via papai e mamãe fazer dentro de casa. Eu tive que me arrepender. Papai botava espingarda na cabeça de mamãe. E ela segurava no cano. Atira! Eu digo, eu não quero isso para mim. E quando eu olhei para a Bíblia, aleluia, é a perfeição. O casamento perfeito está aqui. E eu digo isso, eu rejeito toda herança carnal. Eu rejeito, depois ganhei papai e mamãe. Eles estão na glória, mas ganhei eles para Jesus. E minha esposa se arrependeu. O Espírito Santo levou ela lá na raiz. Pede perdão, ela começou, Jesus me perdoa, pronto, foi curada. Ainda vem, às vezes alguns pensamentos vêm, mas ela neutraliza na raiz. O pecado precisa ser neutralizado na raiz. No início. Não deixe ele ficar. Irmão, não precisa de muita coisa não. É a fé do tamanho do grão de mostarda. É só dizer, Jesus, me perdoe. Meu filho, na faculdade ele foi tentado. Ele chegou na UNB, era maconha, cocaína. Vamos lá, maconha. Ele, Jesus, aí neutralizou na raiz. Cocaína, neutralizou na raiz. Sexo, neutralizou na raiz. Está casado, casou virgem. Aleluia, glória a Deus. Enquanto ele estava se formando, um mesmo amigo dele, que era filho de um amigo meu do meu trabalho, estava em crise de abstinência depois de várias internações porque estava drogado. Porque não soube pedir perdão no início. Ele em crise de abstinência. Ele saiu de casa, foi até o Terraço Shopping, ameaçando as pessoas com a faquinha de mesa. Chamaram a polícia, ele correu lá para o descampado. Ele atacou a polícia deu só um tiro e ele morreu. Oh, glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso. A presença do Senhor é melhor que lugares mil. Oh, aleluia. Você foi chamado somente para estar na presença, no reino. Oh, glória a Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 3 diz assim, nunca torne mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizei e abençoai, porque para isto você foi chamado, a fim de receber bênção por herança. Você foi chamado para bendizer. Essa é uma missão que você tem.
E principalmente os de casa. E minha esposa logo viu e percebeu, ficou livre. Glória a Jesus. O Espírito Santo nos mostra aonde é o nosso rei. Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Venhamos a nos arrepender. Eu estava conversando com um irmão, ele estava contando sobre missões aqui em Brasília. Ele foi dar sopa na rua e ganhou muita gente, drogados, homossexuais, abraçava mendigo, né? Abraçava, mas ele não suportava o filho dentro de casa. Mais uma vez eu vou voltar para a mulher samaritana. Ele disse assim: traga o seu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Oh, aleluia. Ele disse: você disse bem. E ele era profeta, né? Então, Deus está dizendo: cadê sua família? Sua principal missão para que você saia para o campo e todos vejam a luz que há em você. É a sua casa, o seu marido, os seus filhos. Ah, mas eu já fiz de tudo. Você ainda não resistiu, combatendo até o sangue contra o pecado. Oh, aleluia. Ei, irmão, simplesmente diga isso. Jesus, me perdoe para que você esteja na presença, porque quando você pede perdão, libera o sangue, e o sangue traz a graça, graça superabundante graça, e o reino de Deus é estabelecido dentro de nós. Por isso que Isaías profetizou lá: o Espírito do Senhor, Isaías 61, está sobre mim, está sobre a tua vida, está dentro de você, porque o Senhor te ungiu para pregar as boas novas. O Senhor te ungiu para libertar os cativos, para tirar a tristeza e colocar a alegria, a fim de que as pessoas se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Aleluia. Você só precisa da presença de Deus. Você só precisa do reino de Deus. Por isso que Provérbios 23 diz assim: sobre tudo, tudo mesmo, o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque ele é a presença de Deus, porque dele procede as saídas da vida. Oh, aleluia. Você é sacerdote, entenda isso, você é um sumo sacerdote de Deus. Você que traz o seu pai e sua mãe para dentro. Amém? Você que traz os seus filhos. Você que traz os seus irmãos, seu marido, sua esposa. Você que traz. Isso é missão? Isso é missão? Oh, aleluia. Como que você traz em oração? Em oração. Depois, agora em 2020, eu tive a Covid. E a gente teve uma experiência tremenda, eu e minha esposa. Eu fiquei desenganado. Não foi? No início não tinha remédio para dar. E eu trabalho no hospital e o protocolo é terrível. Não podia, era só de pirona. E eu ficando ruim de pirona, todo mundo teve lá em casa. Mas o que ficou ruim fui eu. E eu fui logo entubado. Mas, irmãos, quando eu estava indo para ser entubado, eu senti a presença de Deus ali. E os salmos estavam tudo aqui dentro de mim. Não precisava ler, estava tudo aqui. O Salmo 23, o Salmo 103, estava tudo aqui dentro e eu estava muito alegre. Irmãos, foi umas férias que eu tirei de um mês. Mas só que estava terrível lá em casa. Os médicos disseram, o chefe da UTI ligou lá para casa, pode providenciar todas as coisas, banco, dinheiro, alguma coisa assim, porque ele não passa de hoje. E todo mundo lá no meu trabalho, eles diziam a mesma coisa. Pessoal, o pessoal da UTI, Rogério não passa de hoje. Não passa de hoje. E minha esposa, quando eu fui para a UTI, que eu fui entubado, ela ficou desesperada. E o desespero dizendo que ele está morto, materializou, não foi?
A Bíblia diz assim: veja como ouvis, mas o que Deus diz, e não o que o homem diz. Veja como ouvis, mas o que Deus diz, porque a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir é a palavra de Deus e não a palavra do homem. E quando ela viu eu morto, um gafanhoto entrou dentro de casa, amedrontando todo mundo, um gafanhoto grande, que simboliza a morte. Aí logo o Espírito Santo invadiu ela e disse: Rogério está vivo, ainda tem o pneuma dentro dele, que é o Espírito. Aleluia. E minha esposa começou a pedir perdão por estar me vendo morto. E ela começou a pedir perdão: Jesus, me perdoe. Do jeito que ela fez quando estava com ciúme. Aí a fé invadiu ela. Aí ela colocou a roupa na cama onde eu dormia, não foi? E dizia: Rogério, o seu pulmão é meu, você está totalmente curado. Aí disse: Rogério passou dessa noite, Rogério está vivo, está se recuperando. Aí pronto, ela disse: meu amor, entre. Ninguém podia sair de casa, né? Meu amor, entre. Irmãos, ela parecia louca, mas é porque o Santíssimo entrou dentro dela. O santuário estava dentro da minha casa. Aí ela abria a porta: seja bem-vindo, meu amor, dá a bênção ao seu pai, ele vai tomar café com a gente. E botava as peças de café e de almoço e de jantar, e dormia comigo. Irmãos, nas minhas visões e nos meus sonhos, eu só via ela e via meus filhos. Eu sentia cheiro de comida. Eu acordei pensando que tinha comida na UTI. Eu disse: cadê minha esposa? Eu quero tomar café com ela. Não, aqui não tem isso. Ninguém pode entrar. Eu fiquei impactado mas é porque a oração, não tem tempo, espaço ou distância. No mundo espiritual tudo é real. Você é o que você consegue ser quando você está orando, porque você está na presença de Deus. Aí teve uma vez que ela botou o prato vazio. Aí foi quando ela foi lá na cozinha dela, pensou que não. Lá vem ela com o prato cheio. Ela pensando que era o prato dela. Mas foi quando ela disse: o meu prato está cheio. O que é isso? Aí o Espírito Santo disse: foi eu que mandei você encher o prato de comida, porque eu quero que você bote comida também para ele. Oh, aleluia. Deus chegou para Abraão e diz: Abraão, olhe para as estrelas. Oh, glória a Deus. Ele falou para Jacó e disse: Jacó, não temas o seu sogro. Ele está fazendo injustiça com você, não temas. Olhe e veja o rebanho de Labão. Olhe e veja como eu digo: todos os machos são salpicados, malhados e listrados. E ele viu. E todas as crias eram salpicadas, malhadas e listradas. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E chame a existência as coisas que não existem. Olha o poder da palavra. Aí ela começou a dizer: meu amor está vivo, meu amor está aqui dentro. Irmãos, quando eu acordei foi maravilhoso. Aí com um mês eu estava em casa. Glória a Jesus, aleluia. Mas logo depois, quando ela começou a me ver vivo, aí entrou uma esperança grandona. Agora, porque não era mais gafanhoto, era uma esperança. E ela ficou muito feliz, porque não viu mais gafanhoto, viu a esperança. Então você quer estar na presença de Deus, fica pedindo perdão. Não deixa o pecado ficar. Sabe, quando você se decepciona, entenda isso, com alguém, já se manifesta uma desonra para com esse alguém. Então comece a pedir perdão. Se possível for, eu entendo assim, se possível for, diga: Jesus, me perdoe em qualquer coisa. Qualquer coisa, Jesus me perdoa. Eu não quero pensar mal do irmão. Jesus me perdoa, eu não quero pensar mal. Eu não quero falar mal. Jesus me perdoa. Pronto. Aí quando você pede perdão, manifesta o sangue. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma oração de perdão. Amém? Para que você possa ir por todo mundo e pregar o evangelho. Aí você vai ver. Aí você vai orar mesmo pelos missionários. Aí você vai transformar o mundo para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor,
O único e vivo caminho é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus só se manifesta quando nós pedimos perdão. Portanto, pedimos perdão, Senhor, por algum tipo de rejeição de pessoas. Porque seu é o sim e o amém. E eu não posso rejeitar pessoas. O luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e poderes das trevas. Me perdoe, Jesus. Vem, Espírito Santo, e encha as nossas vidas com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém.